pra resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola o bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. É isso aí, rapaziada, começando mais um Resenheira, começando o Resenheira de agosto, né? E hoje, ó quem tá aqui, ó. Clodoaldo, e aí, Clodô, seja bem-vindo, meu velho. Tamo de volta. Eu vou te apresentar como convidado especial. Quem sai aos seus não degenera. O último episódio foi com a Thelma, lembra? Foi com a Thelma, foi um regaço. E, mano, você é sempre bem-vindo aqui. Valeu. Beleza? Rapaziada, vai curtindo, vai se inscrevendo. Muito obrigado a galera que tá chegando aí no nosso canal. Muito legal. A gente tá recebendo alguns comentários de... O Resenheira tá entrando no sexto mês, né? Sexto mês de Resenheira, quem diria? Já passaram por aqui pessoas muito especiais, todos sempre com uma história para contar, com uma boa resenha, uma resenha popular. E hoje não vai ser diferente, hein? Se preparem, que hoje o assunto é política. E o feedback da galera é, pô, conheci, assisti um episódio, tô maratonando o canal. Galera, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Toda crítica, sugestão, seja ela positiva ou negativa, é o crescimento. Estamos abertos sempre. E sempre. Rapaziada, eu tô com um convidado aqui hoje. O assunto é política. Hoje o assunto do jeito que você queria. É bom, hein? O Clodoaldo tá pedindo esse assunto desde que a gente começou o Resenheira, né, Clodô? Desde que a gente começou, você tá falando, pô, vamos política, vamos falar disso, gestão pública. Eu já tô com um convidadaço aqui, que é um regaço. O cara, além de ser especialista em gestão pública, escreveu este livro aqui, ó. O Manual Básico, galera, que vocês têm para não ser enganado por um político. Aqui, na minha frente, um grande prazer, Ricardo Holtz, né? Isso, Ricardo Holtz. Eu não sei de onde que eu tô colocando o T, mas tranquilo. Ricardo Holtz, um prazer ter você aqui, meu velho. Cara, Thiago, primeiro, o prazer é meu, prazer imenso aí fazer parte do Resenheira aí, poder ser no sexto mês do Resenheira, tá aqui batendo um papo com vocês. Prazer falar contigo, Thiago, Clodoaldo e toda a galera que vai nos acompanhar aqui. Vai ser um bate-papo bacana. Vai ser um bate-papo bacana, aberto. Pô, assunto de política. É chato? Não é chato. Hoje a gente vai falar de uma forma popular. Você vai entender muitas coisas. E, Clodô, eu vou deixar a primeira pergunta para você, porque é um assunto que você gosta, é um assunto que você vibra. Eu também gosto, mas você pediu tanto que fica à vontade de perguntar para esse nosso ilustre convidado. A responsa, hein, que o cara é bom, velho. Na verdade, o assunto política, ainda mais a gente que fala mais com a galera popularzona, o pessoal até de uma idade mais avançada, né, que é o nosso público, a gente precisa falar desse tema para esclarecer muita coisa. E, pô, não pode perder essa oportunidade. A gente conseguiu, né, trazer o Ricardo aqui, então eu já queria começar pelo título do livro. Pelo título do livro? Pelo título do livro. Porque ele é formado em administração pública, eu vi que ele já participou em debates até em Harvard sobre gestão pública e tudo mais. E eu queria que você falasse de uma maneira popular para a gente entender. Os políticos, se a gente tem que procurar o conhecimento para se defender da malandragem e do engano dessa classe, né? É com debate, é com conversa, é com conhecimento que a gente vai conseguir isso. Então eu queria que já que você introduzisse aqui a ideia desse livro, qual o seu pensamento sobre gestão pública, de uma forma com que a gente consegue chegar nas massas menos esclarecidas para elas conseguirem começar a entender esse assunto, Ricardo. Legal, Clodoaldo. Eu acho que é simples. Galera, a ideia do livro é primeiro explicar para uma parcela da nossa sociedade que precisa ter educação política, precisa saber exatamente o que faz um vereador, o que faz um prefeito, por que a gente paga o salário dessa galera, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, o presidente da república, o poder judiciário. Cada um está em um quadrado, como dizem. E a gente precisa entender e saber exatamente qual é esse quadrado, o que essa pessoa que a gente coloca lá para nos representar através do voto e que a gente paga um salário para eles. Primeiro pensamento, são todos funcionários nossos. Todos trabalham para o povo. Ponto. E se trabalha, quer dizer que tem uma função a ser feita. Ele recebe um salário para desempenhar uma função. Qual é essa função? O que eu trago no livro é simples, é um manual básico que, na minha opinião, todo cidadão deveria saber, deveria terminar o terceiro ano
do nível médio, por exemplo, com esse conhecimento na ponta da língua, que isso é cidadania. Você acha que a gente deveria ter educação política nas escolas? Sem dúvida, educação política, não educação ideológica. Sim. É bem diferente. Total. Num passado nós já tínhamos educação política. Chamava OSPB, chamava Educação Moral e Cívica. Você respeitava a bandeira, você respeitava o seu professor, você cantava o hino. E você sabia exatamente como funcionava a administração pública. Nós moramos na cidade, nós moramos no Brasil. Nós precisamos saber como funcionam as regras desse jogo. Como é que você vai jogar um jogo que você não sabe as regras? Imagina pegar alguém que não sabe as regras do futebol, vamos colocar aqui o esporte mais popular do nosso país, e vai botar ele para jogar futebol. Ele não sabe que não pode pegar com a mão na bola no meio do campo, ele não sabe que o goleiro pode, mas dentro de uma área, ele não sabe o objetivo, que é fazer o gol, ele não sabe nada. Como é que essa pessoa vai jogar bem? Não vai jogar bem. E na sociedade não é diferente. Você precisa saber por que existe o vereador. Agora, por exemplo, ano que vem teremos eleições para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Mas o que é ser um prefeito? O que é ser um vereador? A gente tem uma vaga ideia. Não é para ter uma vaga ideia. A pessoa está lá para mexer com o nosso dinheiro, que é tirado, essa é a palavra, Tiago, através dos impostos. E o nome é imposto porque não é voluntário. Tu não dá o dinheiro porque tu acha legal. É tirado, é imposto a você que pague aquele dinheiro ao governo através de tudo que a gente consome, de todos os serviços e produtos que nós consumimos na sociedade. O Brasil tem possibilidade do Brasil, existe a possibilidade do Brasil ter o famoso imposto único, como foi proposto por alguns candidatos durante a eleição para presidente? Eu acho que é bem difícil. Por quê? É bem difícil. Primeiro pela lógica tributária, pelo manicômio tributário que nós vivemos hoje. Então, olha só, nós estamos com um projeto nesse momento de reforma tributária. Na minha opinião, não é o melhor projeto de reforma tributária, é bem confuso. Ainda é um projeto que está sendo discutido no Congresso sem você saber a alíquota. Então, é você pegar 5 impostos, tentar colocar em 2, 3, que talvez sejam 4, 5. Tem um lado bom, no caso da simplificação do ICMS, que são 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, então são 26 alíquotas diferentes, uma guerra fiscal e tal. Então a ideia de simplificar isso é uma ideia boa. Agora você vai pegar e misturar isso com o ISS dos municípios. Para mim está tirando a autonomia do prefeito. É complexo. Precisaria, na minha opinião, ter mais discussão no Congresso. Desde sempre sabe-se que nós precisamos ter uma reforma tributária. Que esse modelo tributário que está no Brasil é louco, é maluco, ele é complexo, ele não funciona bem. Então essa ideia realmente ela é antiga. Mas essa proposta de reforma tributária que está no Congresso, ela foi discutida a toque de caixa. E essa é uma pergunta para mim. O Legislativo tem como objetivo discutir as propostas de lei com a sociedade. Porque o objetivo do Poder Legislativo é aprovar leis que beneficiem a sociedade. Perfeito. Se ele não discutiu isso com a sociedade, esse projeto que está no Congresso Nacional agora e foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está a discussão no Senado nesse momento que nós estamos falando, ele não foi discutido. Sim. Ou seja, muita gente fala, reforma tributária está há 30 anos no Congresso. Não. A ideia de se fazer uma reforma tributária. A ciência de dizer, olha, precisamos melhorar o sistema tributário. Isso sim, está há muitos anos. Muitos anos. Mas como vamos melhorar? É imposto único? Não, é dois IVAs, como estão fazendo, né? O CBS, o IBS. O modelo que será, não. Foi colocado a toque de caixa, foi votado a toque de caixa para poder o presidente da Câmara ir viajar num cruzeiro do Wesley Safadão. Então, peraí, isso não está correto. Não houve uma discussão ampla com a sociedade. Qual é a alíquota? Que no final do dia vai entrar no bolso do cidadão. A lógica tributária a gente está mudando, nós vamos tributar o serviço. Serviço é médico, dentista, advogado, o cidadão que pinta a sua casa, o pedreiro. Vai aumentar a alíquota de trabalho dessa galera. Qual a alíquota? Ninguém sabe, porque ela não está no projeto. Ela vai ser votada depois, via projeto de lei complementar. Que precisa de um número menor de deputados para aprovar. Pode ser que a gente passe a ter um aumento de tributo no Brasil. Exato. O que é inaceitável. Pode ser um prejuízo. Provavelmente vai acontecer. Provavelmente a cara das coisas que acontecem aqui. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Não é para isso que o Legislativo está lá. Só que hoje nós estamos vivendo uma inversão total de valores dos poderes e é por isso que o manual fala para o cidadão entender o que é o poder legislativo, qual a competência dele. Por que a gente paga os membros do poder legislativo? Quando eu falo poder legislativo, estou falando Câmara de Vereadores nas cidades, Assembleias Legislativas nos estados e o Congresso Nacional, que no Brasil é bicameral, tem 2 câmaras. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Câmara dos Deputados representa
o povo, a população, e por isso é proporcional o número de deputados ao número de habitantes e eleitores que tem em cada estado. Cada estado brasileiro tem um número de deputados federais diferentes. E o Senado Federal, que o Senado representa os estados, a unidade federativa Estado. Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado do Rio Grande do Sul, Estado do... Por isso, tem 3 senadores igualitariamente em cada um dos estados. Não importa a quantidade de habitantes que tenha naquele estado. Então, esse sistema ele se equilibra, teoricamente, no Congresso Nacional, que representa o Poder Legislativo Nacional. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou da União. Falando de dinheiro, de grana, a gente sabe, por exemplo, São Paulo produz um número X de dinheiro, que essa grana vai para a União redistribui para outros estados que não têm a mesma condição de São Paulo. Só que assim, na prática, e a gente sabe como é que o político funciona, os lugares que, a sua opinião, os lugares que recebem menos, que produzem menos, e recebem essa grana que é redistribuída pela União, ali não fica um curral eleitoral, isso não é usado também para o Estado não se desenvolver, ficar sempre nessa dependência, para os políticos continuarem fazendo da população o que bem entenderam, o que bem massa quiser. De manobra. Massa de manobra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim que vem na minha cabeça. Se eu estiver falando besteira, até você me corrige. Mas, por exemplo, o Nordeste, em vez de se desenvolver mais a questão de turismo, de aceitar, um exemplo, cassino, para desenvolver a área com emprego, com mais giro econômico naquele lugar, você entende que essa estrutura da forma que ela é feita, também facilita para, entre aspas, esses governadores malandros não desenvolver o seu estado para a população continuar precisando? Ficar na dependência deles. Sim, foi uma pergunta bem ampla, mas vamos lá. Primeiro lugar, a distribuição dos recursos no Brasil, ela é completamente equivocada, na minha opinião. Sim, é importante entender que, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado mais industrializado, é a locomotiva do Brasil, e é mesmo, é quem tem um percentual do PIB muito significativo no que diz respeito à União, mas nós precisaríamos rever a nossa lógica federativa, o nosso pacto federativo, chamado Pacto Federativo, o conjunto que uniu os municípios e os estados brasileiros em torno do Brasil, que criou de fato o Brasil, e essa lógica de redistribuição. Porque sim, é óbvio que nós não podemos, tudo que São Paulo produz, 100% ficar em São Paulo. São Paulo é membro do Brasil, tem que participar do desenvolvimento do Brasil. Mas não na proporcionalidade que é hoje. Porque nós temos os nossos problemas. E outro ponto importante, lá nos estados que recebem esse dinheiro, que sai, por exemplo, daqui, que vai para a União e a União redistribui para outros estados e municípios que não conseguem atingir a própria renda ali, se manter, nós deveríamos ter regras claras e específicas de como utilizar esse dinheiro. Ou seja, principalmente os políticos desses lugares tinham que ter uma limitação imensa para poder usar os recursos que vieram desse pacto federativo, sem dúvida alguma. Então, e nós vamos acontecer o caos de ter estados. Hoje nós temos estados no Brasil que mais da metade dos seus cidadãos dependem do Bolsa Família, que é um programa de compensação de renda, vamos assim dizer, né? De redistribuição de renda. Mais da metade. E você não vê políticas públicas que cortem na carne. Ou seja, nesses estados talvez os políticos tinham que receber um salário menor, a máquina pública tinha que ser menos inchada, entende? Estou dando exemplos aqui. É óbvio que tem que se discutir isso a fundo para chegar num exemplo legal, mas certamente o Estado não produz aquilo que ele precisa. Para ele sobreviver, ele precisa da ajuda de outros estados, é óbvio que você tem que cortar. Vou dar um exemplo simples para o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, entender bem. Imagina que você está num grupo familiar, aí o teu cunhado está desempregado. Aí você, é teu cunhado, é marido da tua irmã e tal, você vai dar uma força, faz parte disso. Faz parte da união dessa família, como é o Brasil. Ok? Então você vai dar uma força pro cara. É justo que essa pessoa saia gastando, ele pega aquela ajuda e vá para um restaurante comer, que nem você tá indo? Não é justo. A primeira coisa que você vai olhar é falar, caramba, eu tô ajudando o cara, ou aquela pessoa, e a pessoa tá indo para um restaurante caro comer com o meu dinheiro. Você tá maluco? É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai pensar. Então o correto seria essa pessoa poder organizar a casa dela, organizar as contas dela, entende? Se estruturar para que então ela possa ter a própria renda e com a renda dela ela manter a sobrevivência dela. E aí você não precisar mais auxiliá-la, você poder cuidar das suas coisas e você se desenvolver. É o que está acontecendo no país. É o cenário perfeito. Tá se dando... Tá muito mais fácil
não resolver o problema e ficar sustentando ali. Ao invés de você tentar resolver o problema, Exato. estruturando o Estado, tentando fazer geração de emprego, baixando o salário dos políticos numa cidade menor. Isso. Concordo plenamente, eu acho que é isso mesmo. É cortar na carne, é administrar. Exato. Isso é administrar. Seria perfeito. Na nossa vida também é assim. E detalhe, não é difícil. Não é difícil. Aqui num bate-papo informal você consegue encontrar uma solução. Eles também sabem que existe essa solução. Só que falta boa vontade. E tem ideias alternativas. Você trouxe aqui algumas delas. De novo, tem que se discutir. Tem gente que é contrária, que é a favor. A gente não está aqui nem se posicionando se é a favor ou contra. Mas você trouxe ideias alternativas. Vamos desenvolver o turismo? Vamos desenvolver o turismo. O Brasil tem paisagens, tem lugares fantásticos, maravilhosos. Coisa linda. É muito mais bonito do que outros países, ou do que o Caribe, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Enfim, Maragogi, então, gente. por que nós não vamos desenvolver ali? Desenvolver de verdade. Então, ó, já que a gente a União tem que contribuir, então a União vai ajudar a desenvolver o turismo naquela região, vai reeducar a população ali para receber bem o turista, para estar preparada para receber um turista estrangeiro. Porra, isso gera emprego. Pô, é isso lógico. Nossa. A discussão da liberação dos jogos é uma discussão, de novo, contraditória, mas é uma ideia que tem que ser discutida. Não vamos liberar no Brasil inteiro, mas vamos liberar numa área específica. Pode ser que seja uma discussão. Por que entende? não? Por que não? Para ajudar a desenvolver aquela região. Quer um exemplo? Las Vegas. Las Vegas foi criada no meio do deserto. Não havia nada. E é o que hoje? Entende? Então são exemplos. De novo, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas discutir essas ideias, esse é o papel do Congresso Nacional, por exemplo. Por que o Congresso? Porque é lá que estão todos os agentes políticos, representantes do povo, representantes dos estados, que estão lá para discutir essas ideias, por exemplo. Mas essas ideias não são discutidas por causa do lobby político. Lógico, né? tem um Eleitoral. conjunto de interesses aí, mal interesses, né? Porque infelizmente a gente tem uma classe política bem ruim. Interessada somente nelas, Bem ruim né? isso. E bem pobre é ruim. negócio pra esses caras. Pobre é voto. Lógico, sem dúvida. Quanto menos informação, quanto mais dependente do Estado o cidadão é, mais fácil de se manipular aquele cidadão. Só concorda, Ricardo, que assim, o povo tá um pouco acomodado também. A gente fala de político. Só que, cara, hoje grande população tem acesso a uma internet, né? E um celularzinho que seja básico para você poder... Ou o amigo tenha um computador, que você não tenha condições, mas o amigo tem. Dá pra galera buscar informação, se ela quiser. Sim. Hoje você tem o Google, você tem até esses chats de inteligência artificial que te traz muitas coisas. Então, assim, eu acho que dá pra você ter informação. É lógico, ainda existe... no Brasil, a gente sabe que, ainda mais na área do Norte e Nordeste, existem pessoas assim... Eu viajei o Brasil inteiro, eu até comento isso, eu vi uma cena que eu achei que eu jamais viria. Isso há 10 anos atrás. A pessoa lavando roupa na pedra. Saca? Então, assim, a Eu já gente vivi sabe... isso na minha família. Isso Família é recente. paterna é toda nordestina. E no Nordeste tem esse hábito de lavar no rio a roupa, No secar Rio, na exato. pedra, bater na pedra. Exato. Isso aí não. Eu olhei e falei, caraca, eu jamais imaginei que eu iria ver isso né, neste século, assim, né? Então a gente sabe que tem um pouco, às vezes, da desinformação, ainda mais numa área menos favorecida. Mas eu acho que também a gente só reclamar de político também, e sem buscar informação, ou sem saber do que está reclamando, eu acho que também a gente tem uma margem de culpa. Porque, por exemplo, a gente não sabe para que serve um vereador. A gente não sabe. A gente quer votar no prefeito, mas não tá ligado em quem vai aprovar ou não as contas, vai aprovar ou não algum projeto do prefeito, ou que seja do presidente da República. Né? Então, assim, é muito fácil a gente reclamar também só do político sem buscar algum tipo de informação. Sim, nós temos hoje muita informação disponível e um cidadão que queira, ele encontra com facilidade. Agora, vamos fazer aqui também uma meia-culpa social histórica. Uma parcela muito significativa dos cidadãos, e aí não é só a classe mais baixa, a maioria está numa classe mais baixa, que está mais preocupada na sobrevivência, está mais preocupada em conseguir a sua graninha para pagar a sua conta. A correria do dia a dia. Isso, então, pensar em política é um outro ponto. Ela Só não pensa teve essa quando chega. educação. Isso vem de familiarmente Exato. falando. Assim, É sabe? cultural. É cultural. É cultural no Brasil. Então, quebrar essa barreira cultural não é simples. E tem grupos políticos que estão lá na ponta, lá com o cidadão, botando ideias que não necessariamente são positivas. Então, eu acho que nós temos que fazer... A ideia do livro é justamente essa. É a gente poder levar informação mais facilitada para o cidadão que está na correria do seu dia a dia e talvez
por uma questão cultural, ele não olha a política de fato como ela deve ser olhada. Ó, esse cara está recebendo parte do meu dinheiro, está recebendo o meu salário para administrar o meu dinheiro, o dinheiro do coletivo, e a gente paga para ele. Então esse cara tem sim que me prestar um bom serviço. Ele é meu funcionário. Esse conceito de educação política a gente não tem. Então uma parte da nossa sociedade, já que hoje isso não acontece na escola, isso não acontece, porque o que acontece muitas vezes na escola é a educação ideológica. É um professor, outro professor, que ele tem a ideologia dele e tenta colocar a ideologia dele. Isso está errado. Educar o cidadão sobre os conceitos do funcionamento da máquina pública, do funcionamento da cidade, do Estado, da União, é outra coisa. Isso não envolve ideologia. Ideologia, eu até entendo que cada um pode ter a sua, tá tudo bem. Mas cada um tem que entender como funciona a cidade, o Estado, a União. Porque ele paga para o funcionamento dessa máquina. Para isso funcionar, é tirado de cada um de nós. E sim, a gente tem que mobilizar a parte da sociedade que tem acesso a essas informações, que já tem essa consciência de que o político é um funcionário do povo, e a gente tem que levar isso numa linguagem que o cidadão mais simples possa entender, para que ele também possa fazer parte dessa massa que agora entende que política é sim algo para nós discutirmos, para nós entendermos cada vez mais. E queria te perguntar, como que isso é discutido na academia? Na faculdade, na sala ali? Como é que os caras discutem esse tipo de assunto para chegar na população? Olha só, primeiro que a academia... ela está bem distante da população. Ela está muito distante da população. Uma outra coisa que membros da academia, assim como os políticos, gente, o político ele não nasce político. Ele não veio de Marte para ser político. Não, ele é um cidadão que saiu do nosso grupo social. Ele é um cidadão como todos os outros. Então tem político que é um cara que fala mais... Então, por ele ser mais comunicativo, ele acabou sendo um cara mais legal, e aí uma coisa levou a outra. Tem político que ele tem os interesses dele ou de um grupo. O político é um cidadão comum. Então, o reflexo da nossa sociedade é a nossa classe política. É exatamente o reflexo da nossa sociedade. Então, eu tenho a oportunidade de conviver com políticos, deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, e eu percebo que muitos desses cidadãos não têm preparo nenhum para estar lá. Ele foi eleito por uma circunstância X. Entende? Mas ele não sabe, de fato, como funciona nem o ordenamento político-administrativo do país. Ele foi eleito, quando chega lá ele vai seguir uma cartilha, às vezes imposta pelo presidente do partido, ou pelo grupo que alguém mais experiente, que está mais tempo na casa, aqui funciona assim, e essa pessoa vai seguindo ali, o rio vai seguindo para o mar. E não é uma pessoa que entende de fato o funcionamento. Eu vou te dar exemplos aqui. Eu vou tentar trazer exemplos mais simples, então eu vou tentar diminuir Brasília e vir para a nossa cidade. Eu participei de várias reuniões com candidatos a vereadores e até com vereadores que hoje são vereadores. Vou pegar exemplo da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. É uma das maiores cidades do mundo. Okay? Então se imagina que um vereador da cidade de São Paulo tenha todo o conhecimento possível. Vereador, gente, só para simplificar, ele tem que propor, aprovar e reprovar leis que vão valer no município, não é qualquer lei. São leis específicas para o município, sobre temas específicos. Exemplo, um vereador não pode criar nem propor leis que falem sobre aborto, sobre casamento ou não de pessoas do mesmo sexo, que fale sobre forças armadas, que fale sobre a nossa moeda, sobre o real. Não é competência legislativa do vereador, ok? Isso é competência legislativa do Congresso Nacional. Então o vereador ele vai legislar sobre transporte municipal, sobre uso e ocupação do solo, sobre serviços municipais, sobre o plano diretor do município, coisas específicas. Então, uma pessoa que tem que ser candidata a vereadora, ela tem que saber qual é a limitação dela, ela tem que saber o que ela pode ou não fazer. A pessoa que vai votar no vereador também tem que saber. Porque o que mais acontece hoje é candidato a vereador falar que ele vai, por exemplo, construir um hospital. Ele chega numa comunidade, descobre que ali não tem aquele serviço de saúde. Não, vou trazer uma UBS aqui, porque é um absurdo, o povo dessa região, E o povo realmente precisa da UBS. E o pessoal abraça. Aí as pessoas abraçam a ideia, porque, nossa, realmente, esse vai fazer por nós. Saneamento básico, o cara promete que vai fazer. O cara promete aumento de salário de funcionário público, o cara promete segurança. Segurança, polícia, civil e militar não é competência do vereador, é do Estado. Sim. Ele promete isso para o cidadão, ele promete construção de creche. Nada disso. O vereador não constrói nada. O vereador cria leis que vão valer no município e a principal função do poder legislativo é a fiscalizatória. O vereador está lá para fiscalizar quem de fato vai gastar o dinheiro. Quem é pago para gastar o dinheiro é o prefeito. Exato. O prefeito é chefe do poder executivo.
O vereador cria uma lei. Na administração pública, eu vou fazer uma parênteses aqui que é muito importante. Tudo só pode funcionar mediante a existência de uma lei, ok? Prefeito, ele quer falar, vou pegar esse copo daqui e vou botar esse copo aqui. Primeiro, para que ele faça esse movimento, tem que ter uma lei que diga que ele pode pegar esse copo aqui e pôr esse copo aqui. Então, na administração pública, diferente da nossa vida, na nossa vida enquanto cidadãos, nós podemos fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Primeiro tem que ter uma lei dizendo que é proibido. Sim. Se não tem uma lei dizendo que é proibido, eu posso pegar esse copo aqui e beber essa água. Claro. Acabou. Tem alguma coisa dizendo que é proibido? Não. Então eu posso. Na administração pública é o oposto. Só pode existir se tiver uma lei dizendo que eu posso fazer. Entendeu a diferença? Sim. Então tudo que o executivo vai executar, olha o nome da palavra. Já fala. Ele vai executar, ele vai fazer, vai fazer aquilo de fato. Tem que ter uma lei. Quem cria a lei é um outro poder. A Câmara de Vereadores, no caso do município. A Câmara de Vereadores é quem vai criar a lei dizendo o prefeito pode usar parte desse dinheiro para fazer um hospital. Ponto. Criou uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. Está lá na Lei Orçamentária Anual que o prefeito pode fazer hospital? Aí ele pode fazer. Aí é o prefeito que vai escolher aonde ele vai fazer o hospital. Aí é o tino daquele administrador público que vai executar aquela lei. Existiu uma lei, ele vai executar a lei orçamentária. Ele vai gastar o dinheiro que foi arrecadado. Na pasta. Vai fazer, então vamos fazer na Zona Norte, não, na Zona Leste, na Zona Sul e tal. Aí é o prefeito e a equipe dele que vai. Mas que ele pode ou não construir hospital, o legislativo. Entende? Então é um jogo de parceria ao mesmo tempo de contrapeso, ou seja, o legislativo tem que executar. Ele vai construir o hospital? Vai. Mas como é que vai ser o processo de licitação desse hospital? Quem vai construir? Quem vai comprar o cimento? Quem vai ser a obra, a empreiteira que vai fazer? Quando foi contratada essa empreiteira? É o preço exato que o mercado usa? Ou houve uma diferença aqui de preço? Ou aquela empreiteira era do sobrinho dele, do cunhado dele? Para isso existe o vereador. Para fiscalizar cada centavo gasto na administração municipal. Tem poder de embargar. Tem poder de embargar, tem poder de criar uma comissão parlamentar de inquérito que investiga aquilo e pode eventualmente criar uma improbidade administrativa naquele prefeito ou naquele secretário, que o prefeito ele coloca pessoas para o auxiliar. O prefeito é eleito diretamente pelo povo para gastar o dinheiro. A função do prefeito é gastar o dinheiro do município. Sim. Simples, simplificando aqui para o povo. Função do prefeito, gastar o dinheiro do município. Função do vereador, fiscalizar como está sendo gastado. E autorizar esse gasto, através de lei. Ponto. Então o vereador não executa orçamento. O vereador não constrói creche, não constrói hospital, não asfalta a rua. O vereador não tem poder de gastar o dinheiro. Só que para o prefeito às vezes se torna fácil porque ele tem a maior parte, principalmente em cidades menores, né? A maior parte da bancada ali é a favor dele. Aí começou o erro político. Né? Esse jogo do que a gente chama de presidencialismo, de coalizão, do prefeito, do governador, do presidente ter que ter a maioria, isso é o que a gente chama de realpolitik, ou seja, a política na vida real. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, na teoria, o vereador, vou falar vereador que é mais, né, entendimento mais fácil. O vereador foi eleito e recebe um salário, só para vocês terem uma ideia, um vereador na cidade de São Paulo hoje ganha mais ou menos algo em torno de R$20 mil por mês, que é um belo salário para criar leis e fiscalizar o prefeito. Ele não executa orçamento. Só que a gente sabe, na realpolitik, no dia a dia, que o vereador ele promete essas coisas. Então ele tem que ir lá naquela comunidade e o pessoal está pedindo para asfaltar, porque o povo também não tem essa noção. Que o vereador não tem a obrigação de asfaltar a rua, não é ele quem faz. As pessoas vão pedir ao vereador. De novo, é um círculo vicioso, onde o cidadão não sabe o que faz um vereador, o próprio vereador não faz, tem que fazer funções que não são dele para poder tentar se reeleger lá na frente. Então esse vereador precisa levar alguma condição de asfaltar aquela rua. Pegar o exemplo do asfalto da rua. Aí o que ele vai fazer? Não é ele que faz. Ele não faz isso por lei, ele tem que ir pedir ao prefeito. Aí ele vai sair do poder dele e vai no outro. Para ele pedir para o prefeito precisa da votação daquele vereador em algumas leis específicas. Começa a barganha. Aí começa a troca, o chamado troca-troca político. O vereador vai falar, prefeito, eu preciso asfaltar tal rua, eu preciso de uma vaga na creche, eu preciso não sei o quê. O prefeito fala, não, claro, a gente pode providenciar isso, eu vou falar com você. Mas eu preciso que você aprove essa lei para mim, vota comigo. E aí um conjunto de vereadores que começam a jogar mais no time do prefeito, muitas vezes
porque estão recebendo algo a mais em troca, ok? Começam a votar favorável ao prefeito e dizer amém. E aí ele para de fazer a principal função dele, que é a de fiscalizar. E é aí que o prefeito resolve, então, aumentar um pouquinho aqui, porque precisa de um caixa para a campanha que está chegando ali. E aí nós começamos um círculo de corrupção. E isso acontece há 30 anos, desde que o nosso sistema político está estabelecido, né? Acho que é mais de 30. Eu acho que isso acontece desde que os portugueses chegaram aqui e deram o espelhinho para os índios em troca de ouro. Mas a gente... É basicamente isso. Grosseiramente falando. Mas a gente não fala sobre isso. Não, nós não falamos. Dessa forma que ele está falando. Não. E nós não entendemos. Uma parcela da população prefere dizer todo político é ladrão, dane-se. Imagina, todo político é ladrão, ele tá roubando o teu dinheiro. O que era para melhorar a tua vida, ele está melhorando a dele. Então nós precisamos mudar essa lógica. Sim. Não, assim como nem todo político é ladrão, nem todo médico comete erro, nem todo enfermeiro comete erro, nem todo jornalista é tendencioso, nem todo... Sim. Não é assim que funciona. Tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Talvez a gente não esteja colocando as peças certas nos lugares certos. Exato. Talvez até por um erro nosso na hora de escolher. Imagina, claro. Eu participei de um debate, fui chamado para um debate na eleição de 2020 que me causou uma estranheza, que foi o que me deu aquela mola propulsora para escrever o livro. Eu fui num debate que foi num salão, devia ter umas 60 pessoas, na zona norte de São Paulo, tinha lá 5 candidatos a vereador e umas 60 pessoas assistindo, todas adultas, era assim, o pessoal que saiu da sua casa, foi assistir um debate de candidato a vereador, a pessoa estava minimamente interessada no assunto, sabe? Ela fez a parte dela, primeira. E um candidato a vereador falou que ia construir um hospital. Naquele momento eu falei, nossa, agora esse cara se lascou. Na minha cabeça, eu pensando, agora esse cara se quebrou, meu. O cara falou uma bobagem, né? O que aconteceu? Ele foi aplaudido pelas pessoas presentes no espaço. Quer dizer, aquela pessoa que estava ali, ela não sabia que um vereador não tem poder de construir um hospital. Extremamente ignorante, grande Exatamente. parte. Então ela aplaudiu. Por quê? Porque ela precisava do hospital. O hospital era muito importante para aquela comunidade. Então ele aplaudiu. Essa pessoa virou vereador. Hoje é vereador na cidade de São Paulo. Construiu o hospital? Óbvio que não. Não é papel dela construir o hospital. Tampouco ela conseguiria. O que ela gerou naquele eleitor que votou nela? Uma frustração. Esse eleitor que não sabe que vereador não pode construir hospital, também não vai se informar. E aí é óbvio, ela tá cometendo um erro ali, mas de novo, tá preocupada com o dia a dia dela, pagar o boleto, as contas, os filhos, a vida real dela, então ela só se frustrou. Ah, mais um político, tá vendo? Todo político, quando promete, na campanha promete, quando ganha não faz. Mas ela deveria saber que ele não tinha nem a capacidade para fazer. Na campanha ele já estava te enganando. Sim. Entende? Se a pessoa lê o manual, por exemplo, ela ouvindo um político falar no rádio, na TV, ao vivo, num debate, na rua, olhando o folheto dele, ela já vai conseguir entender se ele é bom ou se ele é ruim. Pelo que ele está falando, isso é muito possível. E aí ela vai falar, opa, esse cara tá falando bobagem. O correto nesse dia do debate era as pessoas falarem, amigo, desculpa. Como você vai fazer isso? Você não pode fazer isso. Você é candidato a prefeito? Não, então você tá mentindo pra gente. Ou nem você mesmo, que é a maioria dos casos, tá? Sim. A maioria dos candidatos não sabe que ele não pode fazer. Nós temos vereador na cidade de São Paulo. Eu falo a cidade de São Paulo, pessoal, porque é a maior cidade do Brasil. O maior PIB do Brasil. Uma das maiores cidades do mundo. Então se imagina que aqui as pessoas estão preparadas. Não. Tem vereador que ganhou a eleição, que está no mandato agora, tá? Que quando ganhou a eleição, passou acho que 2 ou 3 meses de mandato, com dinheiro do povo, com dinheiro do seu próprio gabinete, que além do salário, o vereador tem um recurso para contratar a consultoria, advogado, contador, ou seja, ele não é obrigado a saber tudo. Não. Ele tem um dinheiro que o povo paulista dá para ele, assim como em todos os municípios brasileiros. Estou dando um exemplo de São Paulo, mas isso é igual em todos os municípios do Brasil. Dá um dinheiro que a gente chama de verba de gabinete para ele contratar assessoria, essa assessoria ser técnica, pessoas, teoricamente, para o auxiliar a tomar as melhores decisões em nome do povo. Essa pessoa contratou um curso, o nome do curso, com dinheiro público, tá? O que faz um vereador? Ela já era vereadora. Ela já estava na Câmara da maior cidade do hemisfério sul do mundo, que é a cidade de São Paulo. Então imagina o que esse vereador prometeu na campanha. Se depois que ele ganhou, ele foi procurar saber, então ele chegou lá,
que ele faz. Viu que ele não podia fazer nada daquilo que ele provavelmente achava que ele podia fazer. Aí falou, pô, mas então o que eu posso fazer? Aí ele contratou um curso. O que faz um vereador? Para que serve um vereador? Que vergonha. Clodoaldo, segura aí. Segura aí que você já vai fazer sua pergunta. Tão curtindo, rapaziada, essa resenha, essa qualidade de imagem, de som, esse ambiente gostoso que é o estúdio Elipse aqui no Tatuapé, mano. Você quer gravar seu podcast com essa qualidade aqui do Resenheira? Então entre em contato com a rapaziada, o telefone é 99269-4329. E o Instagram dele está aqui embaixo, ó, Elipse Produtora. Beleza? Eu recomendo. E aquilo que eu falo, o Chicão qualquer dia me mata. Falou que viu no Resenheira, o Chicão vai dar desconto. Não vai dar, Chicão? Vai dar desconto. Então, vem pra Elipse Produtora. E também quero agradecer a LF Running, que vai ter um evento no dia 5 de novembro, lá em Mairiporã. É a corrida Rustic, tá? Da LF Running. Então, vai lá no Instagram deles, também tá aparecendo aqui embaixo, LF_Running. Você vai ter todas as informações desta corrida. Hamburgueria de rua aqui na Zona Leste, o melhor hambúrguer da Zona Leste de São Paulo. Vitão, um grande abraço pra você. E tá precisando de proteção veicular? Já colocou proteção veicular no seu táxi, Clodoaldo? Claro. Tem que ser Unipro. Proteção veicular é Unipro também. Entre em contato com eles que o desconto tá garantido, falando que viu aqui no Resenheira. Obrigado, Rose. Que isso. Manda. Que foi? Manda sua pergunta, meu irmão. Não, falando dessa questão do pessoal não saber e tal, mas hoje a gente vê o debate político, ele não tá baseado nessa demonstração, de demonstrar informação para a população. Não. Tá em narrativa. Não é interessante. Tá. Não é interessante mostrar essa verdade pro povo, né? E aí, Ricardo? Como você, o que você propõe? Olha, eu não vejo saída se não for educação política. É difícil, é um prazo maior, mas a parcela da sociedade que tem mais acesso à informação, que entende o que é uma narrativa é contar uma história. E existe essa contação de história, essa narrativa de vários lados políticos. Hoje nós estamos vivendo, em especial, 2 lados. Parece que o mundo, de maneira geral, mas o Brasil certamente está dividido entre esquerda e direita. Então a esquerda conta uma narrativa, uma historinha política que faz sentido de acordo com a ideologia deles, e a direita, de certa maneira, contra a sua narrativa, a sua história política, que faz sentido com a sua narrativa. Independente de você que está nos acompanhando, ser de direita ou ser de esquerda, isso não importa, ou até ser meio de centro, o que é o teórico centro? Alguém que concorda um pouco com um lado e concorda um pouco com o outro lado. Não está totalmente nem na direita nem na esquerda. Independente disso, você precisa saber o que faz o vereador, o que faz o deputado, o que faz o senador, qual a diferença de deputado federal para senador, qual o papel do presidente da República de fato, qual o papel do Supremo Tribunal Federal de fato. De fato, quer dizer, o que está na Constituição. A Constituição brasileira diz exatamente o que esses agentes políticos têm que fazer, independente da tua ideologia, porque você provavelmente está sendo enganado por alguém que conta uma narrativa na tua ideologia política, que chega lá e que não faz o que de fato ele é pago para fazer. Isso acontece dos 2 lados políticos. É por isso que nós tivemos aí o PT, por exemplo, tantos anos de poder, 2 anos do Lula, com mais um da Dilma e meio da Dilma. E você não viu a fome acabar, você não viu a miséria acabar, você não viu a maioria das bandeiras que eles defendem, de fato sendo resolvidas, que é isso que o povo quer. E também tem um pouco a ver por isso que você teve o Jair Bolsonaro por 4 anos, tudo bem, a quantidade de tempo menor, e no meio desse tempo teve uma pandemia global. Ok? Que certamente atrapalhou qualquer tipo de administrador. Mas também teve lá e não conseguiu emplacar algumas das ideias que ele tem. Por quê? Porque não é o presidente da República que resolve tudo. Não basta apenas eleger uma figura, que é a que mais aparece. Isso é um outro erro político nosso. O candidato, o chefe do executivo, quem executa o orçamento, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, é quem mais aparece na campanha eleitoral, é muitas vezes colocado lá pelos marqueteiros políticos como salvador da pátria, seja numa ideologia, seja na outra, sendo que esse cidadão ou cidadã, ele é um chefe de um poder. Nós temos 3 poderes. Nós temos presidente do Poder Legislativo do Congresso Nacional. Ele é tão importante quanto o presidente da República. Eles olham um no olho do outro. É a mesma altura. O legislativo não é subordinado ao executivo. Então, ou seja, não adianta você achar que o presidente manda, que quando chega lá ele não manda. É um outro poder, ele não tem gerência sobre aquele poder.
Ok? Assim como o judiciário é um terceiro poder, tem o presidente do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Ele é igual ao presidente do Legislativo e ao presidente do Executivo, que é o presidente da República. Eles são iguais, entende? Com funções diferentes, mas eles se olham iguais. São os 3 presidentes dos 3 poderes da República. Por que é importante você entender isso? Porque cada um tem uma função. Se você não entende isso e acha que elegendo o presidente da República, seja lá qual for a sua ideologia, ok? Ele vai resolver os problemas, aí você acabou de afundar o país. Exato. Mas o que é interessante é o seguinte, você está falando da informação, o Freud trouxe que a gente tem, isso aqui a gente tem a oportunidade de buscar, só que o detalhe é o seguinte, eu vejo que o celular, a internet como um todo, ela traz uma informação desordenada. E conforme você é pego pela narrativa que lhe interessa, você vai buscar informação dentro daquilo que te agrada. Dentro da tua bolha. Mas aí, exato. Você não vai buscar no oposto. Então, mas aí você tem que buscar mais informações. Então, mas poucos fazem isso. Na minha opinião, é um algoritmo. Clodoaldo, primeiro você tem que saber. Primeiro você tem que saber. Pra saber Antes de você torcer para um time de futebol, você tem que saber a regra de funcionamento do futebol. É 11 de cada lado. O goleiro pode pegar com a mão dentro da área, dentro da pequena área, grande área, saiu dali é só com o pé. O jogador de linha, os outros 10 de linha, não pode pôr a mão na bola. Tem entradas no adversário que não valem. A gente não tem que saber isso. Depois que a gente tem essa noção, a regra do impedimento, que tem gente que tem muita dificuldade até hoje, nós temos essa noção enquanto cidadão, enquanto torcedor. Aí, por uma influência qualquer, nós vamos escolher o time. Mas nós sabemos a regra. E muitas vezes, entendendo a regra, a gente consegue falar, o nosso time jogou mal. Entende? Por mais paixão que a gente tenha por aquele time, a gente sabe reconhecer que ele jogou mal. Falta um jogador bom, falta um centroavante. Falta um detalhe importante aí. Você saber a história do time. Também saber a história do time. Pra você poder escolher o time. Não, mas você tem que saber a história do político. E eu tô falando, você sem dúvida. Escolher. E eu ainda é que às vezes, como o Clodoaldo falou, às vezes você entra numa Qual narrativa. Às vezes o teu pai te impõe você aprende, eu gosto. Da família. Tem isso, tem todas as narrativas. Mas primeiro, você sempre vai saber a regra. Sempre vai saber a regra. Porque aí você consegue falar, meu time realmente jogou mal. Tá precisando trocar o treinador. Meu goleiro é muito ruim. Você sabe o que faz o goleiro, entende? E aí você palpita, mesmo que você tenha um time. E às vezes você concorda, fala, meu time tá muito ruim, aquele outro mereceu ganhar, porque aquele outro tá jogando melhor, tá com um elenco de jogadores melhor, tá se posicionando melhor, tá marcando melhor, tá atacando melhor. Porque você sabe as regras. O nosso maior problema é que a maior parte dos nossos eleitores, e na hora da eleição, um voto é um voto. Um voto de um intelectual da academia é um de um cidadão que tem 0 cultura política é um. O voto do presidente da República é um. O voto do cidadão que tem acesso 0 à cultura, à informação ou à educação é um. E tá correto, só que então compete a nós, de novo, primeiro passo, a estaca 0, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Infelizmente é essa a realidade. Tem narrativas rolando, tem gente no poder, tem gente pegando o nosso dinheiro e pondo no bolso, e tem coisas acontecendo que são grosseiras na nossa sociedade. Ponto. Mas nós temos que, uma parcela da sociedade que tem acesso a essa informação tem que falar, gente, tem muita gente que não conhece a regra do jogo. Vamos ensinar a regra do jogo para esse cidadão. E mesmo que esse cidadão seja de uma ideologia diferente da nossa, esse cara vai escolher melhor na ideologia dele. Entende? Até para atingir os objetivos que ele quer de sociedade, ele vai ter que escolher peças melhores, porque dentro da ideologia dele estão colocando as peças erradas. É por isso que só se vive de narrativa. Não se faz nada. Em algum momento o cidadão vai falar, peraí, mas eu represento esse grupo social, essa ideologia diz que me representa, chegou no poder e não está fazendo nada. Entende? Tô há 13 anos, 14 anos no poder e no Nordeste não tem água. Me desculpa. Tem alguma coisa errada, mas esse cidadão sequer sabe, ele só vive na superficialidade, é só na narrativa, mas não deu para fazer, mas não deu como, não deu por quê? Porque não quiseram fazer? Não, porque o Congresso, mas quem é o Congresso? Então você votou errado pro Congresso? Você não sabia como funcionava o jogo, você achou que só o presidente? Então vamos aqui, próxima eleição, você precisa escolher um deputado federal que saiba o papel dele. O papel dele não é dizer amém pro presidente da República. Não! Se ele disser amém pro presidente, a hora que o presidente cometer um erro, e o presidente é um. Lembra que tem ministros, secretários, tem toda uma equipe. Se essa equipe errar dentro do jogo político,
esse presidente muito provavelmente vai colocar pessoas de outros partidos políticos. Essas pessoas têm que ser fiscalizadas. Então o legislativo não está lá para dizer amém, está lá para fiscalizar. Claro. E é fiscalizando que ele ajuda, porque se o presidente é bom, ele vai trocar as peças podres do caminho. Sem dúvida. E quem é que tem que dizer que a peça é podre? O legislativo. Esse jogo que o cidadão precisa entender. E muitas vezes, vou dar um exemplo aqui na eleição que o cidadão... Nós estamos vendo na vida real, na Realpolitik, eleição de 2018. Onde o Bolsonaro foi eleito presidente da República, por exemplo. No discurso do Bolsonaro, se elegeu muita gente para o Congresso Nacional. Muita gente pegou carona com o Bolsonaro, ganhou para deputado federal ou para senador, e quando chegou lá, fez outro tipo de jogo. Não seguiu com aquela linha de pensamento que ela tinha, nem para fiscalizar o Bolsonaro que devia, porque fiscalizando ele e os assessores dele, está ajudando ele. Ah, sim. Entende? Porque pode ter alguém que erre. E o presidente não dá para saber tudo o tempo todo. Imagina, você está na sua casa, você tem sua família, você está saindo para trabalhar na rua. Na sua casa ficou uma babá. Se essa babá está fazendo o que ela paga para fazer ou não, você não sabe, você está na rua trabalhando. Você acredita no sistema. Entende? Então teve muita gente que se elegeu nas costas do Bolsonaro, no nome, no discurso, na onda Bolsonaro em 18. Quando chegou no Congresso Nacional, virou as costas para o Bolsonaro. No sentido de jogar, de certa maneira, cada um no seu papel, mas jogar aquele jogo. Isso também acontece em outros lugares. Aí o deputado chegou lá e falou, não, mas eu quero indicar um parente meu para uma superintendência da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, qualquer coisa que seja do governo. Opa, peraí, mas você indicar não é teu papel. Tu não já está ganhando um salário de 42 mil reais, que é o que ganha um deputado federal? Tu já não tem mais de 150 mil reais de verba de gabinete? Então, peraí, eu não posso te... Se eu colocar alguém no Poder Executivo... Aí tu vai ter que votar comigo, aí acabou. Você aleijou a democracia brasileira. Na real, nós não vivemos mais numa democracia. Numa pseudo-democracia que a gente vive. A gente vive num troço, é um troço mesmo, entende? Você paga pro deputado federal ir para Brasília e lá ele quer emenda parlamentar. Ele vende o voto, em vez dele votar com a convicção dele, porque você acreditou nele na campanha. Então você fala, esse cara aqui defende as ideias que eu defendo. Então na hora de votar uma lei, ele vai defender as minhas ideias. Claro. Votei nele. Ao invés dele defender essas ideias, ele vende o voto dele em troca de emenda parlamentar. Exato. Em troca de um cargo, porque ele colocou um cunhado, sobrinho, um irmão, um parente, um amigo. E aí você... distorcer o processo democrático. Além desse conhecimento todo, Ricardo, o nós também, eu falo muito de nós, povo que vai lá votar, porque foi a única vez que eu acompanhei uma política de perto, né? Foi numa cidade pequena, tal, enfim, onde eu me envolvi muito na política mesmo. E você vê que a situação ela tá tão precária, né? Era um prefeito que o atual, ele estava lá por uma liminar e o atual tinha sido cassado por causa de merenda, saca? E o cara ganhou a eleição de novo. Por 1.500 votos, o cara voltou, né? E ganhou, em cima de um escândalo tremendo. Parece Brasil isso, hein? Parece Brasil, muito parecido. Parece acontecer em Brasília. E aí, você... exatamente. E assim, você simplesmente passa a não entender, e aí rola os boatos, né? A gente não tem prova de nada, mas rola os boatos. Isso eu não vou falar da cidade, vou falar do Brasil de uma forma geral. A compra de votos. Uhum. Cara, quando o cidadão também aceita uma cesta básica, aceita qualquer barganha que seja feita por trocas de votos, cara, não te dá o direito de reclamar de mais nada. Né? Triste. Isso tem muito. Tem muito. Eu vejo até a ajuda, talvez vocês podem discordar de mim, ou falar, tá falando uma besteira. Ajuda. Tirou da miséria? Não sei. Mas assim, Bolsa Família não é um cala-boca também daquela forma, olha, sabe, é melhor eu te dar o Bolsa Família aqui, entendeu? Não estou dizendo que não ajuda. Uhum. Do que eu te dar um emprego e você ter que trabalhar, mas na próxima eleição, né? O maior colégio eleitoral do PT, a gente sabe onde fica. Entendeu? Assim, eu acho que não deixa de ser também uma compra de voto, na minha opinião. Uhum.
Não, eu Na acho minha que opinião. Eu entendo o seu ponto de vista. Eu por conhecer mais o funcionamento da máquina pública, eu penso o seguinte: um programa de distribuição de renda, em algum momento da transformação, quando você é um gestor público e você quer de fato dar o emprego, cara, porque a gente sabe que o que dá dignidade para o cidadão é o emprego. É o emprego. É ele trabalhar e ter a renda dele. Ponto. Você pode contar a história que você quiser, mas é isso E eu que concordo traz com esse a dignidade, ok? Ponto. Sim. Só que até eu cheguei agora, até eu conseguir te qualificar e te colocar no mercado de trabalho novamente, que é aquecer a economia para que a economia te absorva com essa sua qualificação, você sabendo fazer alguma coisa que contribua com a sociedade, demora um período de tempo. E nesse período de tempo você precisa comer. Então a lógica desse auxílio, dessa distribuição de renda, a lógica de pensamento é essa. Então eu vou te dar um auxílio, simultaneamente a isso que deveria acontecer é a qualificação. Então fala, olha, a nossa sociedade hoje precisa dessa determinada qualidade de profissional. Então você pode fazer isso. Eu, Estado brasileiro, estou te dando a condição de você comer agora, porque de barriga cheia, barriga vazia, saco vazio não para de pé. Porém tá aqui, ó, você em contrapartida, você precisa se qualificar para alguma dessas áreas, esse leque de áreas que a sociedade precisa nesse momento. E eu, Estado, sei disso. Sabe. Posso contratar Claro. IBGE, qualquer outro tipo de instituto para me mostrar qual a radiografia do meu país nesse momento. Então eu vou te proporcionar essa qualificação aqui simultâneo a recebimento dessa ajuda, tá? Te proporcionei essa qualificação, fez a qualificação, eu ao mesmo tempo estou estimulando a economia a se desenvolver. Se coloca no mercado. Se colocou, não dou mais o Não dou auxílio, mais. E detalhe, volta a colocar esse dinheiro para aquecer a economia. Vira um loop Acabou. da grana. Essa era a lógica inicial. Seria Ó, muito a perfeito. leitura que você fez é perfeita. Eu dei o dinheiro e vi que dar o dinheiro faz com que esse cara vote em mim. Fala, caramba, então isso é bom. Você entendeu? Entende? E eu não tô aqui E eu- não. criticar o PT. De novo, o programa Longe. de distribuição de renda ele é importante, ele tem o seu momento. Claro. Igual eu desenhei aqui. Saco vazio não para de pé. Exigir que o cara vá se qualificar, se ele não consegue comer, Sem não chance. existe Não, isso, é ilusão. Mas o seu cenário é perfeito. Tem que ser um auxílio, não uma política de Estado. Exato, acabou. Entendeu? O que a gente vê no Brasil é que é política de Estado. É momentâneo para você se alimentar, para você ter sua sobrevivência, sua dignidade, enquanto você se qualifica e se coloca no mercado. E eu, Estado, tenho essa condição de te ajudar a se qualificar e ajudar a aquecer a economia para te colocar lá. E aí, detalhe, você você se qualificando e voltando para o mercado de trabalho, você vai fazer o quê? Consumir. Lógico. Naturalmente você aquece a economia. Gera a coisa toda. Naturalmente, o imposto que você está pagando vai gerar dinheiro para que outras pessoas se beneficiem do Bolsa Família. Agora, isso- Então, assim, seria perfeito. Não, isso depende de uma visão de Estado muito estadista. Para onde nós queremos que o nosso país vai? O Brasil é o quê? Entende? O Brasil tem desenvolvimento tecnológico, o Brasil é um país industrializado. Como é que o mundo está hoje? Hoje nós estamos falando aqui com um universo de pessoas que você tem no seu podcast, cada um está num lugar, talvez do Brasil, talvez do mundo. Claro. Entende? E nós estamos aqui gravando, pelo celular as pessoas podem estar acompanhando o que a gente está falando aqui. Olha o grau de tecnologia. Nós temos desenvolvimento tecnológico, nós temos P&D no Brasil. Para onde nós queremos que essa nação vá? Nós somos um país agrícola. Ainda. Sabe qual a maior parte do nosso PIB? É o agronegócio. E agora, de novo, o agronegócio, que lá atrás, no passado, a gente já ouviu muito falar, teve até novelas famosas de pessoa que cortava cana, o cidadão com seu facão ia lá e cortava a cana manualmente. Isso não existe, praticamente não existe mais. Hoje você tem uma maquinona, vai embora. Ou seja, isso também avançou, só que essa máquina é fabricada aqui. O desenvolvimento tecnológico é nosso, que a nossa sociedade avançou a ponto de nós termos criado mentes que estão desenvolvendo tecnologia para melhorar. Ou seja, esse profissional que cortava cana, ele foi para a escola, ele aprendeu, ele estudou e hoje ele é um desenvolvedor de Certamente ele está desempregado. Certamente ele está desempregado, entende? Então a gente pega hoje aqui minério de ferro, através da Vale, exporta isso para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer país da Europa. Lá eles pegam o nosso minério, aí eles fazem um trabalho tecnológico, vende para a gente em forma de celular, com um produto que a gente chama de valor agregado. A gente vende manufatura e aí eles vendem para a gente 50 vezes o preço daquilo que eles compraram com valor agregado, com tecnologia desenvolvida. A gente pensou nisso em algum momento? Não, a gente está pensando nisso hoje. O passado já foi. A gente está pensando nisso hoje? Não, nós não estamos pensando nisso hoje. Então, A gente está aumentando o contingente do Bolsa Família. É isso que a gente está fazendo. exato. E esse é o caminho do caos. Ah, Esse é o caminho do certeza, caos. certeza. Por que certamente vocês,
já ouviram uma frase, que os nossos pais já ouviram essa frase, é capaz que os nossos avós, já você que está em casa já ouviu essa frase. O Brasil é o país do futuro. Eu era criança, ouvi essa frase. Sim. Ok? Esse futuro não chegou até agora. Não chegou mesmo. E do jeito que a coisa anda, não vai chegar. Ricardo, vamos pro lado um pouco da economia. A gente vê aí, mudou o governo, né? E a gente tá vendo o governo limpar o nome do brasileiro, certo? Viu que o preço... tá vendo o preço da carne baixar, o preço da gasolina tá se mantendo ali, né? Tá caro, mas tá se mantendo. Enfim, alguns produtos, e aí se fala no aumento do consumo, né? Como que você enxerga isso? Não tô dizendo agora, a longo prazo. Porque talvez a gente não sinta agora. Porque você liberando crédito, me corrija se eu estiver errado, você liberando crédito, liberando grana, fazendo o povo consumir, o Brasil agora, meu ponto de vista de uma pessoa um pouco ignorante no assunto, mas o Brasil pode aquecer a economia, mas lá na frente quebrar de novo e quebrar de uma forma pior do que já está. Como que você enxerga esse aquecimento da economia? Essa coisa do governo tá limpando o nome do brasileiro voltando a consumir. Como que você enxerga isso? Eu vou fazer uma analogia aqui e já vou voltar detalhadamente nessa tua pergunta. Tá? Eu vou fazer uma analogia que vai conectar com o que eu estou falando. Imagina o seguinte, vamos supor, tá? É só uma suposição, que você receba R$3.000 por mês de salário. Vamos supor também, eu não sei, a gente não teve essa oportunidade de conversar, você, sei lá, você tem uma esposa, tem 2 filhos. Você trabalha e ganha R$3.000 de salário, tá ali no limite, sabe? Tá ali mês a mês, um mês vai, um mês não vai, um mês vai, um mês não vai. Aí de repente, eu chego para você e falo, ô Thiago, eu vou te dar um cartão de crédito, você ganha R$3.000 de salário, eu vou te dar um cartão de crédito de R$50.000 de crédito. Ok? Você pega esse cartão de crédito, e aí vamos imaginar que você não tenha nenhuma responsabilidade num campo hipotético, você vai falar, não, tenho R$50.000 aqui para eu gastar, eu vou viver. Aí você vai com sua família num bom restaurante, você vai viver bem, você vai, começar a andar só de transporte privado, você vai comprar uma roupa melhor, você vai comprar um tênis melhor, você vai, enfim, vai consumir. Por um período de tempo, você vai viver muito bem, muito além do teu padrão, porque tu continua ganhando os R$3.000, certo? Tem um crédito de 50, por um período de tempo, você vai conseguir viver muito bem. Só que quando acabar esses 50 mil de crédito, a tua renda real são 3 mil. O que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar a fatura do cartão e vai se envolver numa dívida gigantesca que muito provavelmente você não vai conseguir mais sair dela. É exatamente isso que está acontecendo. O correto é o país, a nação, seja lá qual for a ideologia que a governe, o presidente que a governe, desenvolver o país para que as suas empresas, as suas indústrias cresçam, produzam, gerem o emprego e através desse emprego as pessoas consumam. Então o papel do país é impulsionar a economia de modo que as empresas, as indústrias, o serviço, o comércio produza, gere emprego, porque para eu produzir mais eu preciso de mais pessoas, eu vou pagar um salário, essas pessoas com salário vão consumir nas outras lojas, produtos e serviços, a coisa vai girando. Esse é o mundo ideal, ok? No Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, primeiro, a economia de hoje é um reflexo de um conjunto de fatores, ok? O Brasil não nasceu agora. Claro. O Brasil já existe há bastante tempo. Sim. Então, tiveram políticas públicas que foram feitas no governo anterior, então, do presidente Jair Bolsonaro, no governo anterior do presidente Michel Temer, no governos anteriores da Dilma, do próprio Lula e assim sucessivo do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso foi responsável pela estabilização da nossa moeda recente. Exato. Os mais antigos sabem que eu estou falando de inflação. Quando a gente fala de inflação hoje que os mais jovens não fazem a menor ideia, porque não nasceram nesse universo, a gente já teve aqui, os mais antigos sabem o que é overnight. Que é você dormir e ter que aplicar o dinheiro, porque no dia seguinte o dinheiro não dava mais para comprar as mesmas coisas. Os preços subiam e o dinheiro que você tinha era o mesmo. Um dia pro outro. Enfim, isso já aconteceu no Brasil na nossa história recente. Ok? Então nós chegamos num país onde nós temos uma moeda mais estável. Você sabe que hoje com a quantidade de real você vai amanhã e vai comprar mais ou menos os mesmos produtos, ou seja, a inflação está contida. Isso é um conjunto de fatores para chegarmos até aqui. Dito isto, o modelo que
que o presidente Lula quer impor ao país e que é que eles estão acostumados de crescimento econômico através do consumo. Então eu não estou estimulando as empresas, muito pelo contrário, eu estou batendo no meu maior gerador de PIB, que é o agronegócio, estou me opondo a ele. Enfim, estou cometendo vários erros com as minhas empresas, indústrias, comércios e serviços, ok? E essa galera está preocupada, então não está contratando mais, não está aumentando postos de serviço, ok? Eu preciso aquecer essa economia. E o jeito que o modelo hoje do PT, que é o partido que está no poder, sabe fazer é incentivando o consumo. Dando, aspas, aquele cartão de crédito que eu te falei. Então hoje 78% da população brasileira está com o nome sujo. Então como é que eu consigo fazer esse cara comprar? Se esse cara está com o nome numa lista. Esse programa Desenrola do governo que lançou, ele não limpa o teu nome. Ele não zera a tua dívida. Ele tira o teu nome do SPC. Ele te ajuda a renegociar se você tem dívida maior que R$100 e até R$100, que é a pessoa com menos renda ainda, se a pessoa está devendo R$100, está com o nome no SPC por causa de 80, 70, R$90, a dívida não vai desaparecer. Você deve para o banco X, R$98, e por causa disso está com o nome no SPC. Se está o nome nessa lista negra, você não pode comprar mais em lugar nenhum. Você vai lá naquela loja, Magazine qualquer coisa, casas não sei o quê, e você não pode comprar lá no financiamento, porque você está com o nome restrito. Então, o que esse programa quer dizer? Vai tirar o teu nome, dívidas de até R$100, vai tirar o teu nome da lista negra. A dívida continua no banco X, então você continua devendo para aquele banco. Naquele banco você não consegue ter nada. Mas na lista negra seu nome saiu. Ok? Quer dizer o quê? Então você pode ir num outro lugar e comprar, sujar o nome de novo, porque tu continua sem renda. A economia não está gerando um emprego para você ter um emprego. Agora eu posso pagar os R$100. Não, você continua sem poder pagar. Mas se eu tiro o teu nome da lista negra, você vai agora dever R$98 em outra loja. Ok? Isso eu estou falando com R$98, mas está acontecendo a renegociação das dívidas de vários valores. Até agora, até R$20 mil. Então você vai renegociar. O governo forçadamente vai ajudar você a ir lá no banco e parcelar chutar essa dívida para frente. Ela não vai deixar de existir. Mas nesse instante, teu nome vai estar limpo. Você vai conseguir pegar mais dívida. Artificialmente eu estou criando. Você vai consumir de novo. Você vai lá e vai consumir de novo. Vai comprar um produto, vai comprar um serviço. Isso no médio prazo, 1, 2 anos, vai fazer a economia crescer. Ok? Porque tu tá devendo num lugar, vai continuar devendo, mas eu limpei teu nome, então tu vai poder ir num outro lugar e comprar de novo. Comprou, alguém teve que produzir aquilo que você está comprando, aquele produto, aquele serviço, vai te vender e bola para frente. O que vai acontecer aqui um pouquinho mais à frente, você que não teve o estímulo de um novo emprego, um aumento de salário, não teve mais renda, não vai poder pagar essa dívida. E lá na frente, você vai falar, puta, agora eu tô devendo aquele banco, e agora estou devendo esse banco. E aí, para Estou endividado de novo. Quanto tempo o Brasil quebrar com esse tipo de política? Na próxima gestão a gente dá com a cara no pão. Vai ser o processo. Na minha análise, essa inflada na economia que deve acontecer em 2024, final de 23, 24 e em 2025 deve ser o ápice, vai ser suficiente, espero até que não. Espero que a população vá cada vez mais se educando, entendendo esse processo econômico. Ele não é tão simples, não é tão fácil de se observar. Vai eclodir na eleição de 2026. A única chance do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reeleger ou eleger eventualmente um sucessor é que a economia esteja pulsante. A economia é um fator muito importante para a reeleição ou a eleição de um novo presidente. Em qualquer lugar do planeta. Exato. Economia ruim, o povo insatisfeito, o presidente cai. Economia pulsante, o povo satisfeito, presidente reeleito ou eleito o seu sucessor. Ok? Então, para mim, esse processo de inflada da economia vai acontecer visando a eleição de 2026. Por que você acha que, de todas as maneiras, o PT, o Lula e vários dos seus assessores e ministros batem no presidente do Banco Central? Porque a taxa de juro alta, os empresários não pegam mais dinheiro, não produzem mais. Então a taxa de juro alta não é boa. Não estou aqui defendendo taxa de juro alta não, ok? Só que você não pode baixar a taxa de juro numa canetada. Nós já vivemos isso no governo Dilma. Foi um desastre absoluto e total. Sim. Porque isso não acontece. O governo dela foi um desastre. Enfim, então não se faz isso. Ou seja, tem uma equipe no Banco Central, não é uma pessoa, não é o Roberto Campos Neto. É o Copom, é um comitê de política monetária que não tem como papel
aquecer ou desaquecer a economia. Tem como papel cuidar da nossa moeda, da nossa política monetária. Ponto. É para isso que ele é pago. Essa é a função dos diretores do Banco Central. E pensando nisso, para que ele não sofresse uma pressão gigantesca do presidente, que às vezes tem que fazer um jogo mais popular, se criou essa autonomia do Banco Central no Brasil. Entende? Então o presidente ele tá lá e ele não vai sair. O Lula não pode tirar o Campos Neto agora. Ele tem um mandato. Vai vencer em final de 2024. E aí o Lula vai indicar um novo presidente, o Congresso aprova. Até lá eles estão tentando minar o Campos Neto. Ok? Só que ele só pode baixar juros se a inflação estiver contida, se o governo tiver com a vida fiscal mais ou menos indicando que vai organizar. Então o governo teve que mandar esse arcabouço fiscal, mesmo ruim ou mais ou menos, mandou um projeto de arcabouço fiscal, mesmo ruim ou mais ou menos, mandou um projeto de reforma tributária. Então isso foi um movimento, ainda não foi aprovado, mas é uma sinalização. Essa redução de 0,5% na taxa de juros não impacta hoje não mudou nada na nossa vida, nós acordamos, cada um de nós, e a vida é a mesma. Mas a médio e longo prazo... Mas a médio e longo prazo indica uma melhora. E se trabalha sempre com indicativos futuros. Então a ideia é o governo continuar fazendo a indicação de... Agora, aprovar o arcabouço, aprovar a reforma tributária, o governo indicar corte na própria carne, isso esse governo não faz. O viés ideológico da esquerda é aumentar o Estado, é abrir concurso público, é colocar mais gente dentro da máquina pública e não cortar gastos públicos. Então isso já é ruim por si só no indicativo do mercado, mas o mercado já está acostumado a lidar com isso, já viveu o governo Lula 2 vezes, sim. Entende? Então o mercado vai se adaptando. Uma parte do mercado também quis que o Lula voltasse. Uma parte do mercado também entendia que o Lula não era o monstro que alguns estavam pintando. Então tem tudo isso, porque de novo, outra coisa importante, tá? O mercado não está preocupado com o país de maneira geral. O mercado está preocupado com ele mesmo. Para você ter um negócio, você quer que o teu negócio dê lucro para você. É óbvio que no conjunto isso pode ajudar o país, mas o teu olhar é o teu olhar individual. Cada setor cuida do seu. Então isso também é importante entender para dizer, o mercado quer lucro. Não, se é Lula, Bolsonaro vai se adaptar do mesmo jeito. Claro. Cada um tem a sua lógica. Mas é óbvio que o mercado ficou temeroso com a eleição do Lula. A primeira pergunta do mercado, assim como de vários cidadãos, e do mercado internacional também, é: quem é esse Lula? Muito isso aconteceu ao longo da campanha. Quem é esse Lula? Esse é o Lula 1? Esse é o Lula 2, governo 1, governo 2. Esse é o Lula, aspas, 3, Dilma, é um Dilmo. Ou esse é um Lula vingativo, porque foi preso, porque queria se vingar de um sistema que o colocou na cadeia, que o desmoralizou socialmente. Quem é este novo Lula? Na campanha, e eu soltei das minhas redes sociais vários cortes mostrando isso. Na campanha o Lula falou que o presidente Bolsonaro era refém do Congresso, que ele vivia um semipresidencialismo, que isso era inadmissível, que então ele como presidente, se ele der uma entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo, naquelas entrevistas para os candidatos, e ele falou com todas as letras: eu ganhando lá vou negociar, vou conversar com o Congresso Nacional. Esse negócio de liberar qualquer tipo de emenda a qualquer custo, a qualquer preço, isso é um absurdo. O Bolsonaro está refém do Congresso, ele não manda mais. Com essas palavras, basta que vocês procurem que vocês vão encontrar. O que ele está fazendo agora? Que ele ganhou a eleição? A mesma coisa ou pior. Está fazendo pior. E para você, Ricardo, quem é o Lula? Desses quatro, é o primeiro, é o segundo, é o Dilma ou é o vingativo? É o vingativo. É o vingativo por quê? É uma mistura de tudo com o vingativo. Porque quando ele chegou, a primeira coisa que ele e o sistema que ele representa, ou seja, o poder executivo, com parte do legislativo que ele coopta através de emendas parlamentares, de cargos no governo, de todas essas negociações, com parte de indicados dele no poder judiciário, estão se vingando de todos aqueles. Né? Tirou o Deltan. E, de novo, não estou aqui defendendo nem falando que é bom, que é ruim. Acho que a Lava Jato teve seus erros, ok? Mas ela representou um momento na história brasileira. Muito importante. Ok? Muito importante. Claro, marcante. Foi atrás do Deltan, vai atrás do Moro, foi atrás do Bolsonaro. Você pode não gostar do Bolsonaro, pode achar que ele fala bobagem, não importa. A cassação dele pelo Superior Tribunal Eleitoral foi um absurdo. Eu estou falando no estrito rigor da legislação brasileira. Bolsonaro poderia ter vários erros, poderia até ser condenado por outras coisas. E eu acho que o que ele fez com relação aos embaixadores foi errado. É uma bobagem. Só que a Dilma já fez isso lá atrás, não foi cassada, não perdeu muito. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela sofreu um processo de impeachment. E a lei
Não é eu que estou criando, nem tô... A lei é clara. Está escrito, presidente que foi impeachmentado, 8 anos de suspensão dos direitos políticos. O Fernando Collor viveu isso. Mesmo processo, impeachment, cumpriu lá os seus 8 anos de suspensão. Depois ele voltou. A Dilma não. Conseguiram fazer um troço tão bizarro que ela sofreu o impeachment e pôde se candidatar ao Senado. Perdeu a eleição por questão de voto popular, mas pôde se candidatar. Uma amarrada, ela foi impeachmentada? Foi. Impeachment é legítimo? É, mas vamos liberar os direitos políticos. Isso não existe. Quem fez isso? Poder Judiciário, legislando. Só que quem pode botar fim ao Poder Judiciário legislando? Senado Federal. Tá na Constituição. Tudo tá na Constituição. Tá, mas por interesses políticos. O Lula tava aí, né? Foi julgado, não era para ter vindo nessa eleição, e aí muitas coisas foram feitas e ele veio. Ok? Não estamos discutindo se é certo ou errado. Ok. Vamos chegar lá na eleição para presidente. Dependendo do interesse político, você acha que existe a possibilidade... Isso é um achismo seu, tá? Exercício de futurologia. Você acha que existe a possibilidade de chegar e falar assim, olha, vamos... Essa parada do Bolsonaro aí, não, ele vai poder se candidatar, mexerem os pauzinhos, né, dentro de um bastidor da política que a gente sabe como funciona, para que ele volte, assim como foi feito com o Lula, assim como foi feito com a Dilma. Você acha que pode acontecer isso dependendo como tiver o cenário político, os interesses em Brasília? Você acha que pode acontecer? Cara, eu acho muito difícil. De verdade, eu acho muito difícil. Por quê? Até pelas condições que nós temos hoje. Então, eu acho que pode sim um conjunto de fatores acontecer e olhar e falar, pô, que droga, esse governo que está aí tá indo por um lado muito pior do que a gente imaginava. Nós, a gente, sistema, players políticos, de maneira geral. Mas aí vão ter que trabalhar para se criar uma outra liderança, que pode até ter a influência do Bolsonaro. O Bolsonaro é um líder. Claro. Ok? O segundo colocado nas eleições, perdeu as eleições por uma fração muito pequena. Se você olhar os números, isso é muito importante que a gente faça essa análise, tá? Nós tivemos um número muito grande também de pessoas que não foram votar ou que votaram branco e nulo, ou seja, não optaram nem pelo Bolsonaro nem pelo Lula. Então, se você somar... Eu sou desse time. Se você votar... Se você pegar a análise das abstenções brancos e nulos, é o cidadão que não se manifestou, optou por não se manifestar naquele processo eleitoral. Caso. Somar com os votos que o outro lado teve, não que ganhou, quem está no poder hoje está por uma minoria de votos. Representa uma parcela pequena, 30% de um total, talvez, de cidadãos brasileiros aí. 30%, talvez um pouco menos até. Fato. Entende? Que é óbvio que a eleição tem a ver com votos válidos, tem a ver com quem foi. Votos válidos é quem deu seu voto a alguém na urna, de fato, não é o cidadão que se absteve. Mas o cidadão que se absteve, não foi votar, por qualquer motivo que seja, ele é pagador de imposto, ele é cidadão brasileiro, ele tem os mesmos direitos. Eu queria aproveitar que você falou, vamos poder dividir de forma grosseira, 1/3 de esquerda, 1/3 que foi pro Bolsonaro, que pode ser de direita, centro-direita ou antipetista. Ok. Justo. Nesse correto. Aqui. Esses 30% não são de esquerda. Se não tinham se manifestado à esquerda. Não, mas eu digo assim, o esquerdista, ele é de esquerda. Ok. E ponto. Então, assim, pode ser o Lula, que acabou de sair da cadeia, que foi comprovadamente ladrão, roubou o país. Eu voto nele, porque ele é de esquerda. César, a gente tem o exemplo do César, o Cezinha. Qual a falha da comunicação da direita com essa galera? Porque, pra mim, tá bem claro que quem não conseguiu se comunicar com esses 30% foi o pessoal da direita. A minha visão. Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir. Qual que seria essa estratégia? Cara, na minha opinião, a gente tem aqui, primeiro que a gente tem extremos. Dentro da tua análise, que eu acho que pode fazer bastante sentido, você tem extremos. Tem o extrema esquerda, o cara que é fechado os olhos, ele é... Ok? Você tem um cara de centro-esquerda, um cara que, vamos dar um exemplo, num primeiro momento votou na Simone Tebet, no segundo turno votou no Lula. Isso. Ok? Então esse eleitor existe. Ele não queria o Bolsonaro. Ele não queria o que a narrativa colou no Bolsonaro. Ah, ele é genocida, ele foi anti-vacina, ele é anti-ciência, ele é anti-gay, ele é anti... E foi ventilado isso pela esquerda o tempo inteiro. Isso se chama narrativa. Não quero te tirar seu raciocínio, mas você acha que ele perdeu a eleição por causa dessa narrativa dele? Eu acho que foi um conjunto desses fatores. Eu acho que faltou esse diálogo da centro-direita. A extrema-direita, que muitas vezes tem a ver com liberalismo econômico e com pauta de costumes, que o cara está mais
extremado aqui, não. Eu acho que tinha que ter, sim, religião dentro da política e a religião em primeiro lugar. Por exemplo, pegando a questão da religião, que é um tema importante. O cara que é muito religioso, normalmente ele está mais à extrema, mais à direita. Ok? Sim. Essa pessoa tem um posicionamento dela. Às vezes a pessoa que está no centro fala, não, mas eu não acho que esse pensamento é certo. Tudo bem, eu respeito a sua religião, mas tem a outra religião ali também. Aquele cara não precisa apanhar. Ele não é criminoso porque ele tem uma religião diferente da sua. Entende? Aí a gente tem um choque. Sim. Aí falta. O extremista da direita, ele assusta um pouco o cara do centro. E às vezes assusta o centro-direita, o centro, o cara que fala, não, eu nem sou Lula nem Bolsonaro, eu nem tô preocupado com ideologia, eu queria um cara que administrasse melhor, eu queria um cara que, não ficar só dando o Bolsa Família. Bolsa Família é importante, mas tem que tirar o cara da miséria. E um momento parar de dar. Esse cara que tá pensando nisso, mas não tá preocupado nem com Lula nem com Bolsonaro. Então a extrema-direita assusta esse cara. Fala, caramba, mas peraí, eu não quero que ninguém esteja impondo a sua religião ao meu filho. Impondo, assim como um cara de centro-direita não quer que ninguém imponha os seus costumes liberais ao seu filho. Sim. Que foi uma pauta que engajou muita gente da centro-direita e da direita. Tudo bem, você tem o direito às suas escolhas, opções, seu gênero, o que você quiser lá, o nome que você quiser dar, tá tudo certo. Agora, não vem impor isso ao meu filho. Então você vê aí o conceito. Então, um cara no centro, só para concluir, esse cara tá perdido. E a história, a narrativa da direita, que deveria ser, olha gente, peraí, tem os extremistas aqui, mas o pensamento desta figura política, então o candidato, tô fazendo análise do candidato, tá? Jair Bolsonaro, ele não representa necessariamente esse extremismo. Eu acho que a narrativa que colou resultado das eleições foi a da esquerda, que o Bolsonaro representa sim o extremo da direita. Ele se colocou nesse lugar. Ele se colocou nesse lugar. Então eu acho que isso atrapalhou muito. Você vê, antes da eleição, que é um episódio que eu acho que atrapalhou muito também, não é que atrapalhou, ele reforçou uma narrativa contrária, ok? Ele sozinho não representaria nada, mas ele dentro de uma narrativa contrária, ele falou, olha a cena, faltando 2 dias, 3 dias para a eleição, você tem uma deputada federal, muito identitária com o candidato Jair Bolsonaro, que sai às ruas da cidade de São Paulo com uma arma na mão. Exato. Cara. Apontada para um homem negro. Apontada para um homem negro. Isso não reforçou uma narrativa do outro lado? Perfeito. Porque o Bolsonaro estava lá? O Bolsonaro pediu, atira. Não! Mas reforçou aquela imagem foi muito forte. Agora você imagina uma pessoa que não quer nada disso. Ela não quer andar na rua e passar alguém com a arma na frente dela. Ela falou, isso aí é ruim mesmo, hein, meu? O outro é ladrão, vixe, mas e agora? Então eu não vou votar. Aí tu teve lá um universo de pessoas que não votaram. Teve alguém que falou, então, eu gostava da Simone, eu gostava do Ciro, eu gostava do João Amoedo, eu gostava de um outro candidato. Então eu vou nesse aqui mesmo, que esse aqui pelo menos não defende a arma. Eu não vou estar andando na rua, não vou... Talvez o que o outro defenda vai fazer com que um bandido venha atrás de você. Tá tudo ok. Mas, de novo, estamos falando de pessoas que não têm uma análise política aprofundada. A pessoa tomou uma decisão ali, ela quer cuidar da conta dela. Mas é no sentimento. É no sentimento. E eleição é sentimento. É emoção total. É menos razão e mais emoção. Total entendeu? Emoção. Então é exatamente isso que eu estou tentando te dizer. Guerra de narrativa. A narrativa que colou o tempo inteiro falando, esse cara é genocida, esse cara é do mal, esse cara não é anti não sei o quê. Não sei. Já pensou se teu filho amanhã ou depois se coloca como homossexual? Esse cara é contra. Pô, mas em que... Tu não parou pra pensar e falou, peraí, em que momento ele é contra? Ele é contra por quê? Porque ele é tosco? Porque ele fala de um jeito grosseiro? Mas peraí, que ações? Ele foi presidente durante 4 anos. O que aconteceu com o gay? Tô dando um exemplo do gay porque era uma narrativa, sim, ok? Claro. Ele foi preso? Ele apanhou? Não. Foi oprimido? Não. Então peraí, por que ele é contrário? Pelo jeito dele falar? Porque ele acha que o homem e a mulher devem casar na igreja? Ou enfim, qual é o pensamento? Mas é a questão exatamente de ser... Eu sou crente. Eu sou crente, eu sou cristão, sou crente praticante, vou à igreja, tenho a minha comunidade que eu participo. E o que acontece é o seguinte... Com relação à fé, eu sou crente, mas eu sou contrário a essa questão da imposição. Eu acho que, por exemplo, a conversão é um dos pilares do cristianismo, só que essa conversão não tem que ser a forceps. Ela tem que ser pela ideia, pela conversa, pela apresentação do Cristo. Que foi o que o Cristo representou. Isso, exato. Isso é Jesus Cristo. Só que política, irmão, a gente sabe que é um jogo de P3 pontinhos que o camarada quer puxar para ele. Exato. E o Bolsonaro conseguiu se colar com essa galera. Aí pegou muitos pastores que
meio perdido na política e revoltado com a narrativa do outro lado, que entra nesse ponto que você falou. Exato. De homossexualidade, que é o que mais pega. Mas o detalhe é que isso é um recorte do evangelho. E um recorte muito pequeno. O evangelho ele é muito maior em outros aspectos do que isso. Sem dúvida. Então, assim, isso ficou muito acentuado. Só que também eu acho que isso faz parte da educação política, porque é o que você disse. Eu, como cristão, eu tenho que entender. Não, a minha fé diz que a homossexualidade é pecado, mas não é crime. Que a homossexualidade não é uma condição que eu tenho o direito de discriminar o meu amiguinho por causa da escolha do comportamento dele. Ah, se você quiser com um debate mais profundo, é sexualidade, é comportamento, aí é uma outra história. Mas detalhe, no dia a dia a gente tem que conviver junto e a gente tem que caminhar todos pro mesmo barco, porque tá todo mundo no país. Tá o crente no mesmo lugar, tá o candomblessista no mesmo lugar, o espiritista, tá tudo no mesmo lugar. Exato. A gente tem que caminhar. E todos são pagadores de impostos, todos têm os mesmos direitos e todos votam. Exato. Só que aí é o ponto, entra o sentimento. Aí, meu irmão, quando entra o sentimento, acabou. Aquele cara que se conectar comigo. O canto da sereia, que soa mais gostoso do meu ouvido, é pra lá que eu vou. E o político sabe disso. Exato. E quando um sabe disso e o outro sabe que isso também pode ser contrário. Eu posso chegar para esse outro grupo aqui e falar, olha, tá vendo aqui? Aquele lá é aqui. É um jogo. É uma narrativa. A gente começou falando isso, é importante. O importante é, olha só que exemplo fantástico que a gente teve aqui, que você se colocou. Você tem tua religião, você entende, mas sabe que a tua religião é uma coisa, o caminho de você fazer a conversão é um outro caminho, apresentando a tua religião e convencendo as pessoas de que aquele caminho é o melhor caminho, e politicamente você tem o teu pensamento. Olha que diferença, mas é outro nível de diferença. Só que uma parcela da sociedade não é assim. Não pensa dessa forma. Sim, claro. De novo, é aquele radical. Por isso que eu estava querendo dizer, o radical daqui, a narrativa da esquerda pegou o radical e fez a caricatura do Bolsonaro e vendeu, e replicou, e replicou. Então, cada coisa que acontecia no grupo bolsonarista que reforçassem essa narrativa, essa caricatura que a esquerda vendeu do Bolsonaro, ia ganhar ou perder o eleitor de centro. Toda a disputa está no eleitor de centro. O de direita falava, você não pode ser isentão, não, você tem que se posicionar. Quando você é isentão, você é de esquerda. Não achei isso também inteligente. Eu não achei. Parecia ser inteligente no primeiro momento, mas não demonstrou que não é. Porque, peraí, não, eu não sou isento, eu não sou de esquerda. Eu posso só ser isento mesmo, entende? Isso que você tá falando, eu passei. Aí. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, pô, você não vai votar? Você não vai votar? Você vai anular seu voto? Você vai eleger o Lula. Porque você tem que votar no Bolsonaro pro Lula não entrar. Você e eu imagina cheguei e a falei, minha pressão em 2018 na igreja. E eu cheguei e falei, cara, Bolsonaro. pra mim, o cenário político foi, desde que eu voto, eu voto desde a época que podia tirar título. Acho que podia tirar com 14 anos na minha época. Na minha época, eu tenho 42 anos, acho que agora é com 16. E, cara, eu voto ali, bem da primeira vez, foi o cenário político mais difícil pra mim, assim. Inteiro. Foi muito difícil, porque eu não queria o Lula e eu também não queria o Bolsonaro devido a algumas narrativas dele durante a pandemia. Sua opinião, tá perdi tudo amigos, certo. perdi... Então, eu acho que o Bolsonaro, ele perdeu pra ele mesmo. Faltou uma assessoria dele. Entendeu? E olha só, imagina alguém olhando pra você e falando que você era culpado pelo Lula. Você fala, cara, peraí. Não... Exato, só que eu não Ao invés de te somar, de te chamar a tua atenção e te ganhar no argumento, tava te afastando. Exato, só que ao mesmo tempo eu pensava assim, porra, mano, o cara, ele governou durante uma pandemia. Será que ele não merecia mais 4 anos pra como governar país, fora da pra pandemia? gente poder realmente julgar ele? Porque o que eu julgo o Bolsonaro é devido à pandemia. Mexeu comigo, perdi amigos, perdi parentes, devido à pandemia. E o que ele falou, algo que me machucou e machucou muitas pessoas. Né? Eu acho que faltou ele ser bem assessorado. Meu ponto de vista, respeito todos. Mas eu também não queria o Lula lá. Só que também não vou fazer como muitos fazem, torcer para que dê errado porque eu tô nesse barco. É o nosso barco. Exato, se der errado esse barco... Se o barco afundar, afunda com a gente dentro. Você entendeu? Já Então, toda se certeza. ganhasse o Bolsonaro, se ganhar como ganhou o Lula, eu vou torcer para que dê certo, vou torcer para que faça o melhor. Porque eu não posso torcer contra o meu país. Aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Só porque eu não gosto do Lula ou só porque eu não gosto do Bolsonaro? Não, eu quero que o meu país prospere. Eu quero que dê tudo certo, independente de quem esteja lá. Certo? Mas prognóstico, assim, você acredita que tem como virar isso em 2026? Você acha que vai permanecer como está? Primeiro que a gente tem uma ponte que muita água vai passar embaixo. Literalmente, não é discurso político, não. É isso que vai acontecer. Vamos depender, por exemplo, se essa estratégia de fato minar
criar um crescimento artificial de consumo, ela vai funcionar? Então hoje ela está se posicionando, a gente não sabe se ela vai funcionar, se ela vai de fato acontecer. De novo, o player será o Lula? O Lula tem uma idade mais avançada também, a gente percebe que ele já está, de certa maneira, você vê que em falas dele, em posicionamentos dele, ele está mais senil. Entende? Ele fala coisas que estão fora até do grupo da própria esquerda, entende? Comete alguns deslizes desnecessários, como foi essa fala dele lá em Cabo Verde, sabe? Agradecendo a África por que eles fizeram na escravidão. Talvez, apesar de que eu entendo que talvez não tenha sido isso que ele quis dizer, mas você vê, a fala dele foi nessa linha. Enfim, tá ali, tá curtindo mais com a mulher dele do que de fato administrando, tá viajando. Eu falei assim que ele ganhou, que havia um projeto dele de se tornar mártir, de se tornar Prêmio Nobel da Paz. Eu falei isso antes da posse dele num comentário que eu tive na Jovem Pan. Eu falei, gente, o Lula tem um projeto de se tornar Prêmio Nobel da Paz, uma espécie de Mandela brasileiro, sabe? E, de novo, sem os detalhes da coisa. Ele foi um líder popular, ganhou a eleição uma vez, 2 vezes, fez a sucessora. Em algum momento do processo, uma operação judicial o colocou na cadeia como criminoso e tal. Depois, uma outra articulação judicial o tirou da cadeia e o colocou para ser candidato. E nessa candidatura ele ganhou a eleição. Virou herói. Virou um herói. Agora ele precisa coroar isso internacionalmente. Nacionalmente, em tese, ele coroou. Então ele tem que internacionalmente, isso é o ego dele, isso é a pessoa, o humano. Ele foi para fora, começou a viajar, se conectar com outros países, tentar envolver-se em política externa de uma imagem mais, aspas, dentro do universo de esquerda global, mais positiva que o Lula tem. O Lula sempre foi bem recebido pelos players de esquerda globalmente. Eu vou aproveitar disso na cabeça dele para poder me destacar e ser o Nobel da Paz. Vou ganhar um prêmio Nobel. Então você é o cara que, a história de outros grandes líderes da história, sem olhar os detalhes, conseguiram. Eu também vou conseguir. Ele saiu nessa maratona. Tanto que, ele fez em 6 meses aí um universo de viagem maior do que o outro presidente em 4 anos. E tá correndo, tá viajando, tá nesse projeto ainda. Pessoal. Projeto pessoal. E o Geraldo Alckmin está aqui, quietinho na dele, articulando, se conectando com os grupos produtores, como a gente costuma falar, se conectando com a Faria Lima, ganhando um espacinho aqui, a ponto até de incomodar grupos da esquerda, do PT, que estão olhando esse movimento dele quietinho, sorrindo, gente chamando ele de camarada, camarada Alckmin, ficou mais que o Fidel em São Paulo. Ele está ali construindo o espaço dele. De novo, o jogo político futuro ele é bastante ainda nebuloso. Política é como nuvem. Você olha tá de um jeito, depois você olha tá de outro. Então a gente tem que aguardar e analisar passo a passo. Porém, olhando hoje, no momento que nós estamos aqui gravando esse podcast, imaginando que o Lula seja candidato à reeleição, imaginando que eu acho que tem possibilidade de dar certo essa inflada de consumo, da economia pelo consumo, eu acho que em dando certo essa lógica econômica, não tira ele. Lembrando em consideração que o principal concorrente dele está inelegível. Exato. Tirou o Bolsonaro do jogo político, ok? Você vai criar o quê? Para mim, o melhor nome hoje, tirando o Jair Bolsonaro, seria Tarcísio de Freitas. Só que Tarcísio sair com 3 anos de mandato para tentar uma presidência da República não é estrategicamente inteligente, porque todos que fizeram isso perderam. Sim. Então, mais inteligente seria ele se ganhar a reeleição, manter o estado de São Paulo sob a tutela da direita e um outro player apoiado pelo Bolsonaro nascer. Um outro player, acho que não tem essa comoção ainda. O nome, aí de novo, não estou falando de técnica, qualidade técnica, não estou falando disso. Estou falando de viabilidade político-eleitoral, que é bem diferente de capacidade técnico-administrativa, ok? Um nome que pode surgir aí com força é a mulher de Jair Bolsonaro. E ela fala bem, está se posicionando. Se você olhar os movimentos da Michele Bolsonaro, são movimentos de pré-candidato a presidente da República. E ela arrasta os eleitores do Bolsonaro para ela. E ela arrasta um eleitor de centro, ela arrasta um eleitor feminino, ela dialoga com o eleitor cristão muito bem. E a imagem de um mais radical bolsonarista é de que quem vai estar no comando é o Bolsonaro, que é marido dela, vai estar ali no dia a dia com ela, ok? Basta você observar a Janja hoje. Impede ministro, fala, coloca, articula. Então, peraí. Então, no fim do dia, existe um conjunto de fatores. É muito cedo. Mas eu acho que se as coisas caminharem como estamos, nós temos uma probabilidade muito grande de ter uma reeleição da esquerda. Aí,
com essa reeleição, imaginando que seja o Lula, que já vai estar ainda mais senil, mais idoso, mais cansado, aí nós vamos ter um desgaste muito grande, porque no meu pensamento, essa inflada da economia pelo consumo, ela é um voo de galinha. Ela sobe e cai. Até a próxima, isso. O Brasil Então, quebra. se conseguiu ganhar a eleição no mandato entre 26 e 30, aí nós vamos ter um grave problema. E é aí que nós vamos ter, por exemplo, ou uma possível volta do próprio Bolsonaro, ou o término do mandato de um Tarcísio de Freitas, que aí então já vai estar forte, robusto, com histórico político para apresentar lá na frente. Vai ter alguém que foi candidato pela direita em 2026, eventualmente, hipoteticamente, e teve uma boa votação para compor de repente ali lá na frente. Vários fatores. Agora, antes de 26, um alerta que é muito importante aqui, não vai achando que é brincadeira não. Porque eu, você, o cidadão que está nos acompanhando aqui, moramos na cidade. A gente não mora no estado ou no Brasil. Sim. A gente mora na cidade. A rua que tu anda é da cidade, o posto de saúde que tu vai é da cidade, a escola que teu filho frequenta é da cidade, a iluminação é da cidade, a segurança é na cidade. Transporte é na cidade. Transporte é na cidade. Então, tem 2024, Melisson. Você sabe quem é o primeiro colocado nas pesquisas aqui na cidade de São Paulo? Estamos com problemas. Então vai parando para pensar direitinho aqui que a coisa pode ser ainda pior. A gente às vezes está olhando muito longe, a gente está olhando a final do campeonato, mas a gente não passou pela fase eliminatória. Na verdade, o indicativo de São Paulo é isso. Indicativo é hoje, o Boulos é o primeiro colocado das pesquisas, é o deputado federal mais votado de São Paulo, ok? Com grande probabilidade de ganhar a eleição para prefeito. De novo, a eleição é lá. Haddad ganhou para governo aqui na cidade de São Paulo. Lula ganhou para presidente aqui na cidade de São Paulo. Então calma com o andor que o santo é de barro. A coisa pode ser pior. Boa. Cara, foi um prazer te receber aqui. A resenha foi maravilhosa. Tem muito mais assunto, tinha muito mais perguntas. Nem falamos de imprensa. Não falamos de imprensa, não falamos... Quase não falamos do STF. Mas a gente vai deixar isso para uma próxima. Faço questão de você voltar aqui, cara. Vai ser um prazer. Pelo respeito, pelo carinho aí com Resenheira, comigo, com o Clodoaldo. Foi excelente. Certamente o pessoal de casa entendeu. Foi de forma muito clara mesmo, muito clara, esclarecedora, né? Todas as suas explicações, todos os seus posicionamentos aí. Cara, eu queria saber como que a galera faz para te achar nas redes sociais e quem quiser adquirir esse livro maravilhoso, como que eles encontram? Bom, meu Instagram ou minhas redes sociais é @RicardoRose_oficial. O Rose é HOLZ. Não tem o T, viu, Não galera? tem o T, Ricardo Rose Oficial, Instagram. E no meu Instagram tem as diversas outras redes sociais, YouTube, Facebook, essas novas aí que o pessoal vai criando a cada dia, TikTok e tal. O livro, eu quero, para a galera que está acompanhando o Resenheira, fazer aqui uma parceria. O meu objetivo com o livro não é ganhar dinheiro com o livro. Eu tenho minha renda de outro lugar, da minha empresa, do meu trabalho. Legal. A minha ideia com o livro é fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a administração pública, como funciona o Estado brasileiro. Então eu vou mandar para você a versão digital do livro. É exatamente esse livro que está aí num PDF. Todo igual, da capa contra capa. E cada um que assistiu o Resenheira aqui, que chamar aí no teu inbox, você pode mandar gratuitamente a versão digital do livro. Tenho certeza que você que lê o livro vai sair dessa leitura com mais consciência, independente de você ser de direita, de você ser de centro ou de você ser de esquerda. Você vai saber um pouco mais o que faz um vereador, um deputado estadual, qual é o papel de cada um nesse jogo e as suas escolhas vão ser melhores. E é nisso que eu acredito. O cidadão tendo a possibilidade de escolher melhor os seus representantes, ou até, de repente, acordar e falar, não, eu acho que eu posso ser um representante melhor. Que é isso que a política também falta. Gente nova, quem está nos assistindo, que tem vontade, que acha que tem algum preparo, que vai buscar esse preparo, seja você essa alternativa. Por que não? Não é já que a gente tanto fala que a gente não tem opção política de voto. Às vezes a gente tem. A gente só não consegue encontrar, porque a gente fica olhando apenas o que nos é apresentado. É o político que aparece com mais papel na tua rua, que coloca mais cartaz. Esse está gastando mais dinheiro. Pensa nisso. Talvez... Da onde veio esse dinheiro na campanha? Se você olhar os dados da Justiça Eleitoral, você vai ver que tem candidato que gasta mais dinheiro na campanha do que ele vai ganhar ao longo de todo o mandato. Isso está simples na Justiça. Peraí, eu estou procurando um emprego. Porque é isso, o cara vai ganhar um salário. Ele é um funcionário do povo. Vou ganhar um salário para vereador, vai de 20 mil reais.
20 mil reais vai dar quanto? Se eu não gastasse nada por mês, quanto me daria em 4 anos? Daria um valor X. E tem gente que gasta o dobro, o triplo desse valor na campanha. Então, imagina você, cidadão que está procurando um emprego, que você vai gastar mais dinheiro indo procurar o emprego do que no salário. Você está pagando para trabalhar. Faz sentido isso? Não. Então esse dinheiro vai sair de algum outro lugar. Aí não vamos ser ingênuos também. Claro. Então também fazer a nossa meia-culpa enquanto cidadãos, enquanto eleitores. E a ideia do livro é essa, dar um pouco mais de subsídio. O livro não tem nenhum viés ideológico. Não fala de ideologia. A ideologia é sua e que toque a sua ideologia. Seja ela neutra, seja de direita, seja de esquerda. Eu quero que você entenda como funciona essa máquina toda para que você possa escolher as peças certas e colocar essas peças nos lugares certos e essa engrenagem chamada Brasil funcione melhor para todos nós que vivemos aqui. Perfeito. Clodoaldo, obrigado por ter vindo hoje, mano. Você sempre deixa rico resenheira. Venha quando quiser. Beleza, meu irmão? Galera, muito obrigado por quem ficou com a gente até agora. Foi um papo maravilhoso. Esse cara é sensacional. Foi muito legal receber Ricardo Rose aqui. Vai se inscrevendo, vai curtindo o nosso canal. Chicão, obrigado aí pela operação. Semana que vem a gente está de volta com mais um Resenheira e aquele Resenheira top. Valeu, galera. Até a próxima.